Tudo bom com vocês? Bom, vamos dar a continuidade na teoria das relações humanas, conforme eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior. Teria aí uma continuação, ok? Falávamos no vídeo anterior, finalzinho do vídeo anterior, né? É uma boa parte, inclusive, da questão das experiências de Elton Maio, né? Na fábrica de Hawthorne. E aí nós debatemos algumas coisas lá, né? Por exemplo, a questão dele entender que o grupo informal ele atua de uma maneira a fazer com que a produção ela se balize pelas necessidades do grupo e muitas vezes em detrimento da necessidade da empresa. Nós entendemos também que muitas vezes a questão da fadiga aparece e precisa ser estudada. Entendemos também a recompensa financeira. Bom, nós nessa primeira parte que nós estudamos, vimos que muita coisa pode influenciar a produção, ok? Nessa segunda parte da teoria da relação humana, nós vamos iniciar a ideia da motivação humana, né? E nós já começamos aqui dizendo o seguinte, olha, Elton Maio e equipe propuseram uma nova teoria da motivação antagônica àquela ideia do homem econômico, né? O ser humano é motivado não por estímulos salariais econômicos, mas por recompensas sociais e simbólicas. O que quer dizer isso, né? Olha, vamos começar assim. Eu preciso muito mais ser reconhecido, né, do que simplesmente ter dinheiro. Ter dinheiro é bom? Sim. Ter um salário muito equivalente àquilo que eu acho que é satisfatório também é muito bom. Ter um plano de benefícios também é muito bom. Falando no dia de hoje, tá ok? Mas se eu não tiver um reconhecimento, se eu não tiver a ideia de um parabéns, se eu não tiver a ideia do pertencimento a um grupo, né? Segundo Elton Maio, o ser humano começa a se desmotivar. Ele começa a perder o brilho, né? Ele fala, bom, eu estou ganhando muito bem aqui, mas parece que eu nem existo, né? Então, isso requer muito estudo. E desde a época ali de 30 e pouco para cá, se estuda muito a questão da necessidade de entender como é que o ser humano se motiva. E aí já se passou por clima organizacional, desenvolvimento de aprendizagem, o que mais? Hierarquia de necessidades, o que nós vamos ver daqui a pouquinho. A questão do ciclo financeiro, a ideia da evolução por conta do favorecimento do capital intelectual e do capital humano. Quer dizer, houve muita coisa que se falou e ainda fala, coisas novas ainda surgem, mas fica muito ainda, vamos dizer assim, tem autor que diz, olha, depende muito. Tem uma camada da população que ela se motiva apenas por dinheiro. Então ela não quer ser reconhecida, ela não quer título, ela não quer tapinha nas costas, ela quer dinheiro. Tem uma camada da população que ela quer, além do dinheiro, e dinheiro é importante, mas ela quer ser reconhecida, que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Que é aquele negócio assim, olha, eu participei disso. Meu nome também está aí. Esse projeto eu ajudei a construir. Então, essas coisas, elas são estudadas, já tem muito tempo. Tem muito autor que defende teoria A, B, tem outro que defende teoria C, D e assim vai, ok? O que você precisa entender como um administrador é que você precisa saber como trazer a sua equipe para jogar do seu lado, tá certo? Como é que determinada pessoa se motiva? Como é que o grupo se motiva? Lembra do Kurt Lewin, que eu falei para vocês? Guardem esse nome. Então, Kurt Lewin, ele estudou
motivação, estudou grupo, estudou teoria de campo, um monte de coisa, né? Tá certo? Mas ele tem uma contribuição fortíssima na ideia do comportamento social e na formação e estudo dos grupos, tanto os grupos formais quanto os informais, tá certo? E aí ele diz o seguinte, olha, o comportamento humano é derivado da totalidade de fatos que já existem, né, que estão coexistindo. E esses fatos que coexistem têm um caráter de um campo dinâmico, no qual cada parte do campo depende de uma inter-relação com as demais outras partes. Ou seja, não depende simplesmente de uma situação. O comportamento humano ele faz parte de um monte de quesitos, segundo Kurt Lewin, tá? Então, uma delas é, como é que eu estou no grupo? Será que eu sou uma pessoa que o grupo me reconhece? Eu sou um líder formal? Eu sou um líder informal? Qual é o meu nível de responsabilidade dentro do grupo, dentro do meu departamento, dentro da minha empresa, na sociedade onde eu estou inserido? Então, essas coisas o Levin estudou muito, né? E a contribuição que ele trouxe para nós até hoje é muito utilizada. Logo em seguida, nós tivemos a ideia de necessidades humanas. Quem contribuiu muito com isso aqui, bom, aí vamos separar, né? Primeiro tem o Maslow, que chegou com a ideia da hierarquia de necessidades, mas também tem um autor chamado Frederick Herzberg, né? Alguns falam Hirschberg, porque eu acho que ele é austríaco, russo, polonês, sei lá, alguma coisa ali. Mas quem ficou muito mais conhecido por esse olhar pelas necessidades humanas foi o Maslow, tá certo? Então ele coloca lá que as necessidades humanas são motivos, ou seja, são forças conscientes ou inconscientes que levam a pessoa a determinado comportamento. Por exemplo, você está com fome, você precisa comer. Você está com frio, você precisa se aquecer. Você está com sono, você precisa dormir, tá certo? E o Maslow, ele fez uma piramidezinha que nós vamos ver isso numa outra aula, tá? Mas hoje eu só vou colocar os tópicos, só para vocês entenderem como é que ele trabalhou isso. Então ele colocou lá, ó, nós temos as necessidades fisiológicas, as psicológicas e de autorrealização. Então as necessidades fisiológicas, ó lá, né? Preciso lá comer, vestir, dormir, não é isso? Então eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Logo satisfeito isso, o Maslow falou que você já parte para uma segunda necessidade, que é a necessidade de segurança. Né? Então você tem lá uma necessidade, você quer se sentir seguro. Você quer se sentir seguro em casa, na família, no trabalho, na rua, na sociedade, na empresa, ok? Satisfeito isso, você quer ter um nível social, você quer ser reconhecido pela sociedade, então você quer uma necessidade de participar. Eu preciso participar de um grupo, eu preciso participar de uma sociedade. Logo em seguida, você tem a necessidade de autoconfiança, né? Ou seja, eu preciso, autoconfiança, eu preciso estar seguro, estar confiante daquilo que eu faço. A necessidade de afeição, eu preciso ser querido, eu preciso gostar de alguém, mas eu preciso também que alguém goste de mim. E por final, e segundo Maslow, uma das necessidades de maior dificuldade de se realizar é a necessidade de autorrealização, ok? Guardem isso porque nós vamos voltar na pirâmide de Maslow mais numa outra aula para frente, ok? E aí vai ser importante vocês lembrarem disso, de que o Maslow estudou o início da questão da motivação humana
por conta do que o ser humano ele tem as suas necessidades, tá certo? Então existe ali a ideia do ciclo motivacional, que principalmente o Kurt Lewin, né? Bateu essa ideia, falou, olha, existe ali o organismo que é o ser humano como um todo, ele precisa estar em equilíbrio, ele precisa, como é que fala, ele ter as suas necessidades satisfeitas, ele precisa realmente se sentir pertencente a um grupo, ele precisa comer, vestir, beber, ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter sua família segura, ok? E aí ele criou essa ideia, né? Tá certo? Vamos ver aqui, ó. A motivação é a atenção persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento, visando a satisfação de uma ou mais necessidades. Daí o conceito de ciclo motivacional. Por quê? Porque você sempre está buscando satisfazer alguma coisa. Então, o organismo humano permanece em estado de equilíbrio psicológico até que um estímulo qualquer o rompa e crie uma necessidade. É interessante que esse mesmo conceito ele é utilizado pelo povo do marketing. Porque, segundo o marketing, você compra alguma coisa por necessidade ou por desejo. Ó, necessidade. Você compra alguma coisa por dois motivos: necessidade ou desejo. Veja, quando eu falo necessidade, volta aqui de novo na hierarquia de necessidades de Maslow, né? Então vamos pensar assim, eu quero comprar um determinado celular, mas eu acho caro. E aí eu fico buscando dentro da minha mente uma alternativa que justifique a questão da criação de uma necessidade para a aquisição daquele produto, né? E aí a gente acaba comprando, em alguns casos comprando por impulso também, né? Mas você precisava? Não. Mas é que esse celular, ele é quadrado, o outro é retângulo. Tá, mas ele também faz ligação? Ele também tem, mas é que o outro, ó, eu vou criando subterfúgio, né, para fortalecer uma necessidade. E assim sucessivamente, tá certo? Você cria necessidade para uma roupa, você cria necessidade de um sapato, você cria necessidade de viajar e conhecer um novo lugar, tudo bem? E isso são ciclos, tá? O povo do marketing se valeu muito dessa teoria, até hoje, né? Até hoje se vale muito do estudo da teoria. Começou com o Elton Maia, passou por Kurt Lewin, Maslow, Hasberg e tanta gente que contribuiu com isso aí, ok? Bom, você pode também ter uma questão de frustração e compensação, né? Então, nem sempre você tem todas as suas necessidades satisfeitas. Ou nós, tudo que nós precisamos, nós temos. Acho que não, né? Então, o que acontece? Você entra numa ideia de frustração, tá certo? Então aqui, olha, o teórico diz, ó, toda vez que a satisfação é bloqueada, por qualquer questão que seja, aqui coloca-se uma barreira, mas alguma coisa ocorreu e você não conseguiu atender essa satisfação aqui, o que acontece? Ocorre uma frustração, tá? Então, você ficou frustrado para tentar entender o porquê que aquela necessidade não foi satisfeita. Aí entra o que a psicologia diz, transferência. Você transfere algo, um sentimento, uma ideia, um olhar, ou até mesmo transfere uma necessidade. Você tem uma necessidade X, você fala, mas eu acho que eu vou substituir por essa outra. Então você faz a transferência.
ficou mais conhecido como compensação, tá certo? Você compensa aquela frustração com uma outra coisa, tá certo? Então vamos entender aqui o que o teórico colocou. A compensação ocorre quando o indivíduo tenta satisfazer uma necessidade impossível, ok? Tenta satisfazer uma necessidade impossível através da satisfação de uma outra necessidade complementar ou substitutiva. Tá certo? Então você não consegue comprar. Vamos usar aqui a analogia do celular, né? Você não consegue comprar um celular top de linha, aqueles, né, da linha Samsung ou da linha Apple, X, XYZ, KPZ e tal, tudo mais, sei quantos R$ 1.000. Bom, eu não consigo comprar esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar um outro que está dentro dentro do meu orçamento, dentro dos meus limites. Tá certo? Você acaba fazendo compensações. Não consigo comprar um tênis da marca tal, compro de uma outra, muito próximo, mas que talvez me deixe ali menos frustrado. Aqui, lembra lá da ideia do equilíbrio para fazer o ciclo motivacional? Então, tá aqui, né? Aqui está o equilíbrio. Né? Então, você tem um estímulo ou um incentivo. Você tem aqui uma necessidade, que muitas vezes ela foi criada. E aí você passa por uma tensão. Ou seja, você vai satisfazer ou não. E aí tem um comportamento. Se eu não conseguir satisfazer, beleza, vai para satisfação. Mas se eu não conseguir, já já nós vamos entender que ele vai para frustração, tá certo? E assim sucessivamente. Ó, isso é um ciclo, ok? Aqui, ó. Aconteceu uma barreira aqui, teve um algo que impediu. Esse algo, inclusive, pode ser o que mais nós temos aí de barreira, né? Que é a questão da verba. Tá certo? Não tenho condições de comprar tal coisa. Ali, ó, observe que eu não tenho mais o equilíbrio. Tá certo? Algo aconteceu aqui e eu vou ter que compensar de uma outra forma. Ok? Então aqui o teórico diz, ó, toda necessidade não satisfeita é motivadora de comportamento. Então, quando uma necessidade não é satisfeita dentro de um tempo razoável, ele passa a ser um motivo frustrado. E aí essa frustração pode conduzir a algumas reações, né? Primeira dela, desorganização do comportamento. A conduta da pessoa pode se tornar repentinamente ilógica e sem explicação aparente. Aí se tem gente desequilibrada, tem gente que se torna muitas vezes incoerente com as coisas, tá certo? Outra, ela pode ficar agressiva, né? Principalmente gente que não tem condição de controle emocional, né? Então ela fica agressiva. Então, muitas vezes, se não for agressividade física, mas ela verbaliza isso. Você pode ter reações emocionais, por exemplo, tem gente que tem crise de ansiedade, fica nervoso, tem insônia, tem lá diarreia, tem um monte de coisa. E tem aquela gente aquele tipo de pessoa que ela entra em apatia, né? Ela fica ali simplesmente como tipo ali ficou parado, né? Não é depressão, viu, gente? Mas ela fica apática. Ela fala, não consigo nada mesmo nessa minha vida, eu vou seguindo. Então, lembrando, a frustração ela pode conduzir a reações comportamentais. Tudo bem? Moral e clima. Né? Então, clima organizacional, falei agora há pouco. Tudo bem? Como é que é o ambiente onde você trabalha? Como é o ambiente onde você vive? Como é o ambiente onde você estuda? Como é o ambiente onde você está presente na sua sociedade, seu bairro, seu grupo de pessoas que você tem na igreja ou qualquer religião que você tenha? Então tudo tem um clima, né?
tá certo? E a gente precisa estar sempre preservando a questão do clima de uma maneira sempre salutar, tá certo? Então vamos dizer aqui, ó, vamos ver o que os autores falam. A motivação é o impulso de exercer esforço para alcance de objetivos organizacionais, desde que também tenha condição de satisfazer alguma necessidade individual. Daí decorre o conceito de moral. O moral é um conceito abstrato, intangível, porém perfeitamente perceptível. Na verdade, é uma decorrência do estado motivacional das pessoas, provocado pela satisfação ou não das suas necessidades individuais. Vocês devem já ter estudado isso em algum momento numa disciplina de ética, né? Porque você tem a questão da ética profissional. E dentro da ética você deve estudar moral, né? Aquilo que exatamente decorre das questões dos deveres, da satisfação, da pessoa como indivíduo, tá certo? Dos valores que ela acredita, das crenças que ela tem, etc, etc, etc. Ok? Então, é importante termos a ideia de como é que a pessoa tem um moral mais baixo ou mais alto, ou sei lá como é que está a situação dela. É importante, né? É importante entender, porque muitas vezes a pessoa tem lá algumas crises na empresa que baixa o moral, né? Quer ver só uma coisa aqui, ó? Rejeição dos objetivos. A pessoa não consegue alcançar aquilo que ela tenta, né? Ah, eu tô tentando fazer um projeto aqui, nunca consigo, não, sei lá, não dá certo. Ó, oposição. Então, esse sentimento, ele vai baixando o moral. Da mesma forma, se você é uma pessoa otimista, você trabalha com cooperação, você tem lá atitudes positivas, etc. Quanto mais isso for presente em você, mais você tem a tendência de ter o moral elevado. Tudo bem? É fácil entender isso? Não, não é. Porque a maioria das vezes nós estamos sempre pensando que sempre falta algo. Já perceberam isso? Eu atendo diversos alunos que falam, professor, eu estudo isso, estudo aquilo, leio isso, leio aquilo outro, e parece que eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa. E eu falo, você está mesmo. Você sempre está correndo atrás de um questionamento que você não sabe qual é. Por quê? Porque você ainda não definiu o que você realmente quer para si. Né? Então, quando você tem uma meta traçada e você desenvolve todas aquelas atividades necessárias para alcançar aquele objetivo, e você entende que está chegando nisso, que está caminhando para isso, que você não se dispersou, você fica contente. Né? Você começa a ficar contente, você começa a ficar eufórico, fala, olha, eu estou chegando lá. Quer ver uma coisa muito interessante? Quando você começa o curso superior, primeiro semestre, o primeiro período, algumas faculdades falam período, outros falam semestre, a pessoa fala, nossa, cara, não sei quantos anos, não sei se eu chego lá. Aí começa o primeiro período lá, o primeiro semestre, aí tem trabalho, tem prova, tem seminário, tem que fazer não sei o que. E você vem galgando. E aí tem as dificuldades, as barreiras, tem que tirar cópia daquilo, ler livro tal, a família que quer sua atenção e você que precisa estudar, e você vai seguindo. Tem hora que você fala, eu não vou aguentar, vou largar isso aqui. Isso aqui é coisa de doido. Mas sempre tem uma coisinha dentro de você que diz, vamos lá que você consegue. Aqui, ó. Ó, boa vontade. Aceitação dos objetivos. Você precisa ser otimista. Quando você está lá no último semestre do seu curso, nossa,
você está caminhando aqui por cima, né? Você fala, agora eu termino isso aqui de qualquer jeito. Por quê? Porque você soube percorrer o caminho que levou ao alcance do objetivo que você traçou para si, ok? Isso faz com que você se sinta bem. Aquele comportamento interior, aquele sentimento, né? Aquilo fica legal, fica gostoso, ou seja, você está com moral elevado, ok? Mesmo que alguém chegue ali e fale uma besteira para você, fala, esse curso que você fez aí, mano, não tem nem mercado de trabalho, sei lá, serve para alguma coisa. Não importa, o curso é seu, é um objetivo seu, uma coisa que você traçou para si, ok? E quando você conclui, que você pega o canudo lá, você pega o diploma, você fala, tá vendo aqui? Eu cheguei aqui, eu alcancei. Olha que sensação bacana, não é legal? Aí nós entramos na ideia de ser líder, liderança. Lá no meu vídeo número 1 ou 2 dessa disciplina, eu falei da questão do líder e do chefe. Não sei se vocês vão recordar, mas eu falei, olha, lá para frente nós vamos ter a ideia do que é líder e do que é chefe. Então, do que é liderança, do que é saber conduzir gente, do que é trazer gente para trabalhar de forma salutar, de forma enérgica, empenhados e compromissados com o que realmente é importante de realizar em relação à tarefa da organização e outra, sabendo que será também muito bem remunerado, né? Ou seja, ou satisfatoriamente remunerado, porque muito bem remunerado é meio abstrato também, ok, gente? Tem muita gente que fala assim, eu nunca recebo muito. Se você perguntar para um juiz da alta corte, ele vai dizer que o salário que ele ganha não dá, né? E olha quanta verba aquele povo não ganha. Não, precisamos de um aumento. Então você nunca vai estar satisfeito. Mas a ideia é, será que a empresa está realmente remunerando de forma satisfatória? Então se há esse equilíbrio, é sinal de que você também entende isso, né? Senão você já tinha saído da empresa também e procurado outra coisa, não é verdade? E aí nós temos a ideia dos conceitos. Bom, primeiramente vamos lá, liderança como um fenômeno de influência, né? Então eu vou influenciar alguém. Então, ó lá, é a influência, liderança é o quê? É a influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos. A liderança ocorre como um fenômeno social, exclusivamente onde? Nos grupos sociais. Lembra lá do Kurt Lewin de novo? Bom, não esqueça esse nome, ele vai nos acompanhar. Então, ou seja, eu sou líder, eu influencio pessoas, né? Então, eu posso simplesmente não falar nada para ninguém, mas eu vejo um papel no chão, eu vou baixo, pego aquele papel, coloco num cestinho de lixo. Aquele que está prestando atenção em mim, próximo papel ele vai lá e pega e põe. Ó, acabei de influenciar. Uma criança que a gente conduz, uma situação que a gente ajuda. Isso são formas de influenciar, tá certo? Então esse é o primeiro conceito, ou seja, o primeiro olhar, né? Primeiro olhar sobre liderança como influência interpessoal. O segundo é como um processo de redução da incerteza de um grupo. Então, o grau em que um indivíduo demonstra qualidade de liderança depende não somente de suas próprias características pessoais, mas também das características da situação na qual se encontra. Então, liderança é um processo contínuo de escolha que permite que a empresa caminhe em direção à sua meta, apesar de todos os inconvenientes, né, que nós chamamos de perturbações internas ou externas. Então aqui, eu sei que muita gente
na empresa não gosta do administrador A, do administrador B. Isso é normal, não tem muito segredo, né? Mas só que a empresa precisa caminhar, não é verdade? A empresa precisa alcançar seus objetivos, ela precisa produzir mais, ela precisa se posicionar no mercado de forma mais competitiva. E precisa de gente que faça isso acontecer. Tá aí o papel do líder, ok? Então o líder vai entrar nesse meio e vai dizer, gente, ok, entendo a necessidade de todo mundo, eu sei que todo mundo tem um pepino aqui, cada um tem o seu, eu sei que todo mundo tá ali com os pepinos em casa também, tem lá umas dificuldades, mas não podemos esquecer que nós somos prestadores de serviço, ou seja, nós vendemos mão de obra e a empresa precisa funcionar, precisa existir. Então vamos concentrar aqui que a gente precisa resolver tais coisas e aí o grupo entende isso. Ok? Tudo bem, não é 100%, vai ter lá seus ruídos, vai ter lá seus quiprocozinhos de vez em quando, tal, mas a maioria entende que precisa trabalhar, que precisa desenvolver e a empresa precisa funcionar. Ok? Outro olhar da liderança é com uma relação de função entre líder e subordinado. Eu acho que é essa que a gente mais conhece, né? Então, você reconhece o seu superior, o formal, tá? Você reconhece o seu superior, você reconhece aquela pessoa na hierarquia da empresa, né? Na cadeia hierárquica, e assim você sabe que ele vai te determinar algumas ordens e você, né, vai acatar aquilo porque faz parte da tarefa que você está resolvendo na sua empresa. Ok? Liderança como um processo em função do líder, dos seguidores e de variáveis da situação. Então aqui diz, ó, liderança é o processo de exercer influência sobre pessoas ou grupos, nos esforços para a realização de objetivos em uma determinada situação. Então aqui tem lá uma questão, né, que fizeram uma vez, tipo uma equaçãozinha, que dizendo o seguinte, olha, a liderança, ela basicamente é igual a alguns fatores, né? Então tem lá, olha, a função líder, função subordinado e a função variáveis, né? Ou situação, né? Então isso aqui tem todo um conjunto que, vamos dizer assim, dá a ideia de qual é o percentual, de qual é a força da liderança, tá certo? Mas, lógico, depende de muito tipo de empresa, depende muito do tipo de trabalho, de segmento, como é que são os grupos, ok? E aí, por falar em grupo, né, nós vamos ver aqui a ideia das teorias, tá certo? Então, uma das teorias dentro de liderança é sobre os traços de personalidade. Tá? Então, as teorias mais antigas, né, a respeito da liderança. Então, um traço é uma qualidade ou uma característica de personalidade, né, uma característica distinta. Então, segundo a teoria, o líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que o distingue das demais pessoas. Gente, tem tanto teste no mercado que você pede para consultoria fazer, que é uma coisa assim assombrosa. Eu me lembro de um teste, não vou poder falar o nome aqui, mas você marcava lá um monte de quadradinho, pintava, não sei o que, tal. E aí era frente e verso, você falava, você prefere isso, prefere aquilo, indique, escolha a quantidade de características que você acha que tem, escolha a força que você acha que tem, a qualidade que você acha que tem, o defeito que você acha que tem. Olha, era tanta coisa que você marcava. Aí no final ele dizia assim, você é um líder de nível C, que tem uma tendência, não sei o que. Quer dizer, da onde a pessoa tirou isso, né? Só porque a pessoa marcou aqueles quadradinhos.
estava já direcionado. Ou seja, se eu não estou muito bem naquele dia, ou se eu não, sei lá, alguma coisa me motivou e eu não consegui fazer o teste com tanta perfeição, né? Ou que achava que era perfeito. Então, essas coisas são muito complexas, né? São muito complexas. Quando eu dou aula, principalmente de gestão de pessoas, e tem lá uma parte que fala de recrutamento, seleção, técnicas de seleção, eu peço para meus alunos ter um cuidado absurdo se algum dia eles forem fazer entrevista, que ajudar algum psicólogo a aplicar teste de alguma coisa, tenham muito cuidado em tomar uma decisão motivado apenas por um resultado de teste, ok? Veja, não estou condenando os testes, mas não é a única forma de avaliar uma pessoa. Tudo bem? O teste é legal? Bacana, muito bom. Ok, o teste diz que a pessoa enxerga com o olho esquerdo. Vamos aqui fazer uma entrevista, vamos ver o que ele traz de bagagem, vamos ver o que ele tem lá de necessidade, etc, etc, o que ele pode contribuir conosco, tá certo? Então, isso também tem que ser observado, além de muitas outras coisas, né? Não dá simplesmente, por exemplo, que nem vi uma vez a pessoa falando que tal pessoa não podia assumir uma vaga de liderança porque ela tinha trabalhado em 2 empresas apenas. E aí eu observando o tempo de casa da pessoa, em uma casa, em uma das experiências desse candidato, ele tinha 14 anos e na outra ele tinha 18. Né? Então quer dizer, trabalhou em 2 empresas, né? Nas 2 empresas tinha quase 35 anos de trabalho. Quer dizer, será que tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Será que essa pessoa não tem experiência? Olha, percebem como é criterioso? Precisamos observar. Não podemos ter uma visão fechada da coisa. Ah, tal ponto é uma verdade. Não, vamos observar as demais coisas que complementam. E aí tem um monte de autor que fala sobre traços de personalidade, né? Uns diz aí traços físicos, energia, aparência, peso, intelectual. Tem a ideia da adaptabilidade, agressividade. Você faz, né? Quando você vai tirar a habilitação, você faz, né, os testes lá psicotécnicos, né? Para saber se você tem algum problema comportamental que não pode, que te impeça de dirigir, né? Você tem os traços sociais, cooperação, habilidade, traços relacionados com a tarefa, impulso de realização. Tudo bem? Então, são alguns exemplos aqui, tudo bem? Aqui, ó. Teoria de traços da personalidade. Então, você tem as características marcantes de personalidade possuídas pelo líder. Teoria sobre estilos de liderança. Então, maneiras e estilos de se comportar adotado pelo líder. E teorias situacionais de liderança. Adequação do comportamento do líder às circunstâncias da situação. Tá? Tem mais teoria? Tem mais coisa para frente. Nós vamos ver numa outra disciplina que vocês têm lá um bom período de estudo só dentro disso, tá? Não nessa disciplina, mas noutra. Vocês vão ver que tem um período muito grande, vocês vão ler muita coisa, né? Para entender como é que as pessoas se comunicam, como é que os objetivos são alcançados. Tá certo? Então aqui sobre estilos de liderança, a maneira como eu conduzo um grupo. Eu falei disso, acho que tem uns 2 vídeos para trás. Eu falei, olha, quando chegarmos em liderança, eu vou lembrar de vocês da questão do autoritarismo, da liberalidade e da democracia, né? Então,
Essas teorias, elas estudam como é que a pessoa, ela costuma conduzir grupo, né? Então, por exemplo, o líder autoritário é aquele que eu tenho a razão. Deixa comigo. Eu digo e você faz. Eu mando, você obedece. Tá certo? O liberal, ele tá pouco se lixando como é que você vai conduzir e fazer seu trabalho. Ele quer o assunto pronto. Se aí você vai entrar no seu horário, se você vai, né? Não vou lá nem te ver, mas eu cobro o resultado. Se não tiver um resultado ali satisfatório, eu troco. Simples assim, não vou ficar quebrando a cabeça com você. E o líder democrático, aquele que traz, né, o grupo, a equipe, para debater os pontos necessários. Né? Então, são 3 pontos, são três formas, 3 estilos de liderança que pode-se dizer que são as mais usuais em algumas empresas aí que a gente conhece. Qual é a forma mais certa? Não tem, né? Não existe uma forma mais certa. Mas eu escolheria a democrática, ok? Porque quando você traz a equipe para também participar da solução dos fatos, de um problema que está acontecendo, de um algo ali, lembra lá da ideia do pertencimento, da participação, do ser aceito, do reconhecimento. Lembram disso? Então, você já começa a motivar a tua equipe a partir disso. Olha aí, ó, o que cada um, né, cada grupo faz. Ó. Então aqui o liberal, em francês é laissez-faire, tá? Então vamos ver aqui a autocrática. Ó. O líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. Na democrática, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. Na liberal, há liberdade total para as decisões grupais ou individuais e mínima participação do líder, ou seja, a pessoa não está lá no meio. Ok? Vamos ver aqui uma última aqui embaixo. O líder é dominador e é pessoal, nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Na democrática, o líder procura ser um membro normal do grupo em espírito. O líder é objetivo e limita-se aos fatos, nas críticas e nos elogios. E no liberal, o líder não avalia o grupo nem controla os acontecimentos, apenas comenta as atividades quando perguntado. Tudo bem? Então, uma coisa que a gente sempre procura falar para vocês nessa disciplina é: elogie em público, repreenda em particular. Vamos de novo? Elogie em público, repreenda em particular. Não tem fundamento você chamar a atenção de um determinado colaborador na frente de todo mundo. Para que isso? Só para dizer que você é o líder? Todo mundo já sabe. Para que você se fortaleça, isso todo mundo já sabe. A não ser que você precise de se autoafirmar, né? Aí é outra coisa. Tudo bem? Aqui tá mais um gráfico que ajuda um pouco aí. Como é que é a ideia da relação com o subordinado. Olha a setinha aqui, ó. No estilo autocrático, a ênfase é no líder, né? Porque, ó, a seta, ó, a ordem é nesse sentido, ó. No estilo democrático, vai e vem, tá vendo aqui, ó? E no liberal, ó, a ênfase é aqui, ó. Tá certo? Subordinado que acaba, não vou dizer mandando, mas é determinando como é que as coisas funcionam. Tudo bem? Teoria situacional, ou seja, teoria da situação, ou seja, o que está acontecendo nesse momento e a gente precisa tomar uma providência. Então vamos lá.
As teorias situacionais explicam a liderança dentro de um contexto mais amplo e partem do princípio de que não existe um único estilo de liderança válido para toda e qualquer situação. A recíproca é verdadeira. Cada situação requer um tipo de liderança para alcançar a eficácia do subordinado. Então aqui diz assim, olha, uma hora você vai precisar da porrada, outra hora você vai precisar abraçar, outra hora você vai precisar deixar com que o colaborador ele resolva, tá certo? E você apenas fiscalize e acompanhe. Então, nessas teorias, os autores dizem, olha, é bom observar qual é o contexto, né? Qual é a situação agora, tá certo? O que está acontecendo? Nós precisamos de uma decisão mais enérgica, nós precisamos de uma coisa que pode ser mais colaborativa, ou nós precisamos de uma coisa que, pode deixar os colaboradores se resolver aí e depois a gente vê qual foi a decisão. Ok? É isso que quer dizer. E aqui você tem, né, a ideia partindo de um autocrático até uma liderança mais participativa. E aqui no meio consultivo, né? Então, aqui a área de autoridade do administrador e a área da liberdade do subordinado. Tudo bem? Já já nós vamos falar sobre liderança centralizada e descentralizada, mas aqui, quanto menor a liberdade, observe isso aqui, tá vendo aqui, Então, quanto menor a liberdade do subordinado, maior a autoridade do administrador. Então aqui, o administrador toma a decisão e comunica. Vai subindo, vende sua decisão, apresenta suas ideias e pede pergunta, até aqui, pede, o administrador permite que subordinados funcionem dentro dos limites definidos por superiores, ok? Então, quanto menor a autoridade do administrador, maior a liberdade do subordinado. Ficou claro isso? Então, a ideia da situação aqui, né? Forças na situação, tipo de empresa, seus valores e tradições, eficiência do grupo de subordinado, problema a ser removido e tempo disponível para resolvê-lo. Força no gerente, valores pessoais do gerente, tem que ser observado, convicções pessoais, confiança no subordinado, inclinações como liderar e tolerância para ambiguidade, ou seja, não dá para simplesmente ter duas formas de pensar, ok? Quando é força no subordinado, necessidade de autonomia, desejo de assumir responsabilidade, certa tolerância para incertezas, compreensão do problema, seus conhecimentos, experiência e desejo de participar nas decisões. Desejo de participar nas decisões. Lembra de novo da ideia da motivação humana, ok? Então eu preciso participar, eu preciso ser reconhecido, ok? Da abordagem situacional pode-se inferir as seguintes proposições. Então vamos lá. Podemos dizer, né? Inferir dizendo que talvez seja uma verdade. Quando as tarefas são rotineiras e repetitivas, a liderança é limitada e sujeita a controles pelo chefe, que passa a adotar um padrão de liderança próximo ao extremo esquerdo do gráfico. Ou seja, ele manda e você resolve. Um líder pode assumir diferentes padrões de liderança para cada um dos seus subordinados, de acordo com as suas forças anteriores. Sim, tem subordinado que você não consegue conversar. Né? A conversa com ele é assim, olha, eu preciso que você faça isso, e você tem tal prazo, e se você não fizer, eu preciso ter alguém que faça. Porque a empresa não pode parar. Não é isso? Porque você acha que deve fazer de uma outra forma. Ok? Uma terceira inferência. Para um mesmo subordinado, o líder também pode assumir diferentes padrões de liderança, conforme a situação. Em situações em que o subordinado apresenta alto nível de eficiência, o líder pode dar maior liberdade na decisão. Mas, se o subordinado apresentar erros seguidos e imperdoáveis,
o líder pode impor maior autoridade pessoal e menor liberdade de trabalho. Isso é lógico, né? Olha, eu vou confiar em você, mas se você fizer besteira, eu vou ter que acompanhar, ok? Comunicar. Comunicar é complicado, não é isso? Nós estamos caminhando dentro ainda, lembra lá da teoria da relação humana, não podemos esquecer isso, viu, gente? Comunicação é a troca de informação entre pessoas. Pronto, já resolvemos tudo. Não é assim? Se fosse simples assim seria bom, né? Significa tornar comum uma mensagem ou uma informação. Então, constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal, por meio de um canal, a um receptor da mensagem, que aí decodifica e interpreta, né? Então, nós temos o papel de nos comunicar muito bem. E isso tem que ser nosso, né? A gente não pode deixar com que uma mensagem não seja entendida pelo receptor. Você está dando uma ordem. Vamos lá. Você quer que a pessoa faça determinada situação na empresa. Você não consegue transmitir isso, complicou, né? Porque como é que a pessoa vai saber o que você quer? Ou melhor, como é que a pessoa vai saber o que precisa ser feito? Não é isso? Ela não entendeu o que você falou, como é que resolve? Então, o enfoque, né, das relações humanas mostrou que as comunicações dentro das organizações são terrivelmente falhas e alertou os administradores no seguinte: assegurar a participação das pessoas dos escalões inferiores na solução dos problemas da empresa e incentivar franqueza e confiança entre indivíduo e grupo. Então, olha só, por que eu tenho que pegar gente do escalão inferior e colocar na solução do problema? Porque ele vai entender o que está sendo debatido. Impressionante isso, né? Ele vai entender, olha, falaram lá que é assim, a gente vai ter que precisar fazer isso aqui, ó, tá vendo? Não tem que resolver essa situação aqui, ó, acolá. Porque se deixar para alguém dar essa comunicação depois, talvez não saia como deve, né? Talvez a coisa não funcione como deveria acontecer. Tudo bem? Então, a comunicação é uma atividade administrativa, né? Isso aí já é básico. Tem dois propósitos principais. Primeiro, proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas. Proporcionar as atitudes necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação nos cargos. Então, você tem aqui a habilidade de trabalhar, então proporcionar informação. Então eu sei, né? Eu sei fazer, eu quero fazer. Vontade de trabalhar, então você proporcionar as atitudes necessárias para a motivação. Então o funcionário, o colaborador, ele passa a ser motivado. E um mais outro quer dizer o quê? Melhor comunicação conduz a um melhor desempenho nos cargos. Tá certo? Como um mais outro. Tá vendo aqui, ó? Esse mais esse é igual melhor comunicação. E deduz-se que se inicia aqui a ideia do trabalho em equipe. Tá certo? Tá aqui, ó. Será que nós sabemos trabalhar em equipe? Redes de comunicação. Nós temos desde a ideia da Rádio Pinhão, que vocês conhecem muito bem, né, até as redes de comunicação formais, né, que participa desde a alta direção até o chão de fábrica de maneira padronizada, de maneira formal e de maneira aceitável, né? Ela é verdadeira e aceitável, ou seja, aquilo passa a ser aceitável. Vamos dizer assim que você tem um formato específico de memorando, é um documento na cor amarela,
Então todo mundo, quando vê aquele documento na cor amarela, sabe que aquilo é uma comunicação oficial, tá certo? Então começa por aí. Mas você tem outras cadeias de comunicação, inclusive, em algum momento nós vamos falar aí mais para frente da questão da comunicação dos grupos informais, ou seja, alguns gostam de falar panelinhas, né? Mas isso, às vezes, um grupo informal é muito maior que uma panelinha. Tá? Você tem até, inclusive, a liderança dentro de um grupo desse, né? Imagine você a ideia da comunicação numa indústria que você tem forças sindicais dentro da empresa e essa força sindical dentro da empresa é funcionário da empresa, né? A pessoa ela é filiada, ela é um membro sindical, ao mesmo tempo que ela é um funcionário da empresa. Mas por que ela está ali? Porque ela garante a, vamos dizer assim, a comunicação entre o que o sindicato está propondo e os colaboradores e vice-versa, ok? Então, não existe ali uma forma única, mas existem as formas oficiais que a empresa já adota e pode ser que aconteça algumas outras. Nós hoje, né, atualmente, a ideia das redes de comunicação, basicamente a gente já pensa no WhatsApp, não é verdade? WhatsApp, Instagram, Facebook. Por quê? Porque é muito rápido. Você cria um grupo no WhatsApp, você manda uma mensagem para uma pessoa, todos que estão naquele grupo já recebem a mensagem no mesmo instante. Veja que coisa fantástica e perigosa, né? Porque vai que alguém fala alguma bobeira ali dentro, todo mundo também está sabendo. Não é assim? Todo mundo também está sabendo. Então, quer dizer, precisa saber usar com sabedoria. Essa seria a palavra certa. Precisa saber usar com sabedoria. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, as redes de comunicação baseadas em roda, em cadeia e em círculo, né? Então, aqui a forma da sua velocidade. Aqui é rápida, rápida, aqui é um pouco mais lenta, lógico, que ele vai caminhar assim, né? Então esse não conversa com esse, ele vai seguir essa ideia de círculo, ok? A curacidade, ou seja, quanto é confiável, né? Então aqui é boa, boa e pobre. ênfase no líder, aqui é muito pronunciada, aqui é marcante, aqui nenhuma. E o moral muito pobre, aqui pobre muito boa. E a flexibilidade para mudança no cargo, então aqui você tem lenta, porque olha, está todo mundo indo para o meio. Essa aqui é lenta também, porque vai e vem e não tem aqui, você não continua aqui, né? Já essa é muito rápida, porque você caminha nas duas direções em todos os polos. Então, se precisar mudar alguma coisa ali de flexibilidade de função, de cargo, alguma coisa, isso é um pouco mais rápido, tá certo? Olha lá, a organização informal, né? E onde é que começou? Nós já falamos disso, né? Aqui, ó, experiência de Hawthorne. Então, lá naquela experiência, verificar que o comportamento do indivíduo do trabalho não pode ser compreendido sem se considerar a organização informal. Tem sua origem na necessidade da pessoa de conviver com outras pessoas. Em sua associação com outras na empresa, as pessoas criam relações sociais e se integram em grupos informais nos quais adquire uma posição, pode até ser mesmo um status. Então eu tenho necessidade de me relacionar. Lembra que Maslow dizia, a terceira necessidade dele da hierarquia, vamos lá, fisiológica, segurança, a terceira é o que mesmo? Social. Eu quero participar, eu quero ser aceito no meu grupo, na minha sociedade. E aqui os autores falam, olha, a pessoa precisa participar de um determinado grupo. E dentro desse grupo,
ela tem uma posição, né? Então, a informal apresenta algumas características, são a relação de coesão. As pessoas em associação com as outras em diferentes níveis de setores da empresa criam relações de simpatia ou de antipatia. Então, por exemplo, eu não gosto do pessoal do marketing. Mas por quê? Não sei. Criei lá uma antipatia com eles lá, tal. Por status, os indivíduos interagem em grupos informais, dentro dos quais cada um, independentemente de sua posição na organização formal, adquire certa posição social ou status em função do seu papel e integração na vida do outro. Então, por exemplo, eu já sou um líder nato por natureza, ou então eu já tenho a formação lá, né? Eu tenho como é que fala? A classificação hierárquica, mas também, além disso, eu participo dos meus grupos. Então, o organismo me reconhece, né? Então, a empresa me reconhece, os próprios grupos internos também me reconhecem e eu reconheço alguns grupos. E em relação a tudo isso, alguns entendem a minha posição, então, como um status, como uma pessoa que pode colaborar ou não, ok? A questão da organização informal também tem a ideia da colaboração espontânea, né? E você tem a possibilidade da oposição à organização informal, tá certo? Então, por exemplo, você tem lá, pode se desenvolver em oposição à organização formal e em desarmonia com os objetivos da empresa, quando há inabilidade da direção em propiciar um clima adequado de boas relações humanas com o pessoal. Então, você que é diretor de uma empresa, você já sabe que existem essas relações, já sabe que existem esses grupos. Então, você não tem que bater de frente. O que tem que acontecer é que você tem que saber gerenciá-lo. E a partir de então, aí você vai proporcionar formas, né, de trazer esse povo para a empresa, né? E assim sucessivamente, fazer lutar pelo lado da empresa, ok? Outra característica, né? Padrões de relações e atitudes. Ó, os grupos desenvolvem espontaneamente padrões de relações e atitudes aceitos e assimilados pelas pessoas. Por quê? Porque traduz o interesse do grupo. Né? Então, normalmente eu quero que determinado grupo se comporte de uma forma, todos mais ou menos seguem essa linha. Né? Outra, mudança de nível e alteração dos grupos informais. As pessoas participam de vários grupos. E aí, conforme os grupos vão se moldando, as pessoas também vão se moldando ali dentro. Tá certo? Outra, a organização informal transcende a organização formal. Muitas vezes não existe uma barreira física. O grupo do futebol no final de semana, ou no final do expediente, ou o tal da happy hour, a festa na casa de não sei de quem, o aniversário do filho de não sei de quem, que todo mundo vai lá, e assim sucessivamente, ok? E mais um aqui, ó, padrões de desempenho nos grupos. Os padrões de desempenho de trabalho estabelecidos pelo grupo nem sempre correspondem aos padrões estabelecidos pela administração. Lembra lá que o Elton Maia estudava isso? Começou na realidade lá com o Taylor, né? O Taylor entendeu que, pera lá, se a pessoa ela não pode trabalhar livre assim. Por quê? Porque ela vai produzir o que ela acha que deve. E a coisa não funciona desta forma. Nós precisamos ter um padrão e esse padrão ele precisa ser medido. Aí o Taylor começou com essa paradinha aí de medir tempos e movimentos. Lembram disso? E o Elton Maia falou, olha, realmente, quando você coloca o povo para trabalhar em grupo, o grupo se combina para que a produção seja mais ou menos estável. E assim vai, tá?
Nem sempre o volume de produção é o exigido pela empresa e o que a empresa acha aceitável, mas o grupo se adapta àquelas necessidades ali que eles entendem como a correta. Tudo bem? Da onde, né, aonde é a origem desses grupos informais? Então, os interesses comuns. Então, normalmente eu estou num trabalho lá e aí a gente, como é que fala? A pessoa que está do meu lado, que trabalha no outro departamento ali bem coladinho com o meu, ou eu trabalho na mesma mesa, ou na mesa da frente. Ou seja, a gente vai tendo os mesmos interesses, né? E aí gosta do mesmo tipo de música, ou então joga no mesmo time de futebol da empresa, e etc. Ou seja, alguns interesses comuns nos aglutinam, nos juntam. E a ideia da interação provocada pela própria organização, ou seja, você é forçado, né? Eu vou usar a palavra forçado, mas não é essa seria bem a palavra. Você é colocado em uma situação de constante comunicação, né, sua organização. Então você se relaciona com RH, com marketing, com vendas, com produção, com quem quer que seja, e você está ali sempre em constante comunicação, relacionamento dentro da sua empresa. E acaba que você passa a pertencer a um determinado grupo ou vários grupos informais dentro da própria empresa, ok? Outra forma, flutuação do pessoal dentro da empresa provoca alteração dos grupos, né? Então, já dizia um grande autor, se você quer quebrar um grupo que está dando trabalho, identifica o líder. Se identificou o líder, tira ele. O grupo se perde. Até que o grupo se arranje mais outra vez, assim, pera lá, vamos se reagrupar de novo, vamos se reorganizar. Dá tempo de você introduzir alguns comportamentos. E esse novo realinhamento pode ser o que a empresa necessite, ok? E você não precisa, em algumas vezes, tirar o líder, demiti-lo, né? Não precisa. Você troca ele de departamento, troca ele de unidade, de filial, troca ele de setor, né? Então ele perde um pouco da influência sobre aquele grupo anterior, você já consegue resolver o que você precisava, ok? Outra forma também de observar os grupos, ó lá, o período de lazer. Então você tem lá tempo livre na empresa. Eu me lembro que tinha algumas empresas, não sei se ainda está com muita força isso, mas tinha algumas empresas multinacionais que tinha sala de jogos, sala de leitura, sala de descanso, sabe esses negócios? Então, você tem lá uma empresa que fornece sala de jogos. O pessoal vai na hora do tempo livre e vai para ali. E o que que acontece? Você continua ali conversando, trocando as suas ideias, ok? E por afinidade você vai se agrupando. Tudo bem? Aí a ideia, né, da evolução dos conceitos, aqui nós já estamos começando a ficar um pouquinho mais encorpado, né? Olha, aqui é a teoria clássica, aqui é a teoria das relações humanas, nós já estamos quase encerrando essa aula. Então aqui veja que o modelo do homem, na teoria clássica, era o homem racional, ou seja, maximizador de vantagem financeira. Nas relações humanas, ele sai do racional, econômico racional, passa a ser racional emocional, motivado por sentimentos e critérios não racionais. Ok? Como é que você incentiva? Lá na clássica era financeira, ó, maior remuneração por maior produção. Nas relações humanas, apoio, elogio e consideração. Percebe como muda um pouco o olhar? É o que a gente coloca lá que eu coloquei para vocês no início, né?
A pessoa não quer muitas vezes só dinheiro, ok? Tem, lógico, ó, vamos de novo recapitular. Tem uma parcela dos trabalhadores que efetivamente ele quer ser recompensado por dinheiro. É uma pessoa que o olhar dele é financeiro, tá? Não está errado? Não está errado, não está errado. Ele trabalha para gerar desempenho, para gerar dinheiro e ele quer dinheiro, tá certo? E tem uma parcela da população, né, que ele quer ser reconhecido, ter os seus elogios, ter o seu conceito de participação naquilo que a empresa desenvolve. Tudo bem? Existe uma maneira certa, uma maneira eficaz, uma maneira correta? Não, não tem, mas essas teorias elas existem por aí, surgem, estão, né, para nosso estudo, para a gente entender como é que o ser humano saiu de uma área, de uma era totalmente produtiva por questões de volume de produção para um momento em que eu penso o ser humano como capital produtivo, capital intelectual, né? E aí eu preciso reconhecê-lo, eu preciso desenvolvê-lo, eu preciso treiná-lo, eu preciso recompensá-lo por um excelente serviço e dar os créditos. Olha, você fez um bom trabalho, você faz a diferença nessa empresa. Sabe, coisas dessa natureza? E isso é importante que seja muito bem observado por vocês, ok? A questão da fadiga, lembra lá? Estudo da fadiga, né? Então, aqui era estudo de tempos e movimentos e tinha uma tal de uma pausa de descanso. Olha só aqui, ó. Monotonia, rotinação, ausência de criatividade, subutilização de aptidões, ok? E é isso. Então, teoria das relações humanas nós terminamos nesse vídeo. A próxima aula nós voltaremos, iniciaremos um novo conteúdo e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se ficou alguma dúvida, retorna, né, o vídeo, assiste mais algumas vezes. E não podemos esquecer que o livro base para essa disciplina é a Introdução à Teoria Geral do Idalberto Chiavenato. Eu estou usando a 7ª edição e o Gestão de Pessoas dele também, ok? Então, mas tem muito material também na internet que vocês podem consultar, ok? É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.